Numa conversa com o Sandro Nascimento, ele que é diretor de jornalismo e vai conversar um pouco para a gente sobre esse legado de Silvio. Tudo bom, Sandro? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Eu acho que hoje é um dia de luto para a televisão. O Silvio, ele revolucionou a forma que se faz uma programação no domingo. E eu estou acompanhando a cobertura, essa extensa, excelente cobertura da CNN, e eu gostaria de contar uma historinhas curiosas sobre o Silvio. Primeiro, eu queria destacar a parte empresarial do Silvio. Eu acho que é interessante, tem umas historinhas bem curiosas, Carol. Quando o Silvio começou a sua história como camelô, lá atrás, a gente fala muito do Silvio vendendo canetas ali no centro do Rio de Janeiro, mas o Silvio também vendia bebidas durante o carnaval. Então, antes do carnaval ser no Sambódromo, o carnaval era na Rio Branco. E para quem não mora no Rio, a Rio Branco também é no centro do Rio de Janeiro. E o Silvio vendia bebidas ali na Rio Branco. E é interessante para você entender como a cabeça do Silvio Santos funcionava. Ele percebeu que durante o desfile das escolas de samba, as pessoas ficavam na ponta do pé querendo assistir o que estava passando ali na avenida. Então, o que o Silvio fez? O Silvio, ele comprava todos os caixotes do centro do Rio e vendia na noite do desfile para as pessoas comprarem o caixote e ficarem em cima do caixote e assistir o desfile. Então, essa mente, essa cabeça do Silvio, essa história exemplifica um pouco do lado dele empresarial, da onde ele percebe que pode ganhar dinheiro. Então, e falando do apresentador Silvio Santos, ele foi muito importante para a arte drag na televisão. Isso também é importante a gente dizer. Na década de 80, na década de 90, o Silvio abriu as portas do SBT para que artistas da arte drag pudessem se apresentar no programa. Isso nós estamos falando dos anos 80, que era uma outra década. E isso foi muito importante e reconhecido por diversos veteranas que faziam a arte drag na televisão. Então, eu acho que a gente precisa entender, quando a gente conta a história do Silvio Santos, a gente precisa entender o porquê esse homem foi tão importante para a comunicação. E, continuando também falando dessa criação que foi o SBT, do Silvio, quando criou o SBT, eu gostaria de dizer também, Carol, que uma outra história... Eu gosto de contar historinhas porque eu acho que simplifica um pouco desse homem que é o Silvio Santos. Então, quando o Silvio, em 76, ele estava na Globo e ele montou a sua rede, o SBT, ele conseguiu fazer algo assim que hoje a gente não consegue imaginar. Quando ele saiu da Globo, ele ficou exibindo o seu programa Silvio Santos na Rede Record e na TV Tupi, porque a TV Tupi tinha outros municípios que atingiam e a Rede Record tinha outros municípios no Brasil que atingiam o sinal da Rede Record. E a partir dali, o Silvio era exibido o programa Silvio Santos em duas emissoras, a Rede Record, a TV Tupi e no Rio de Janeiro, a TVS do Rio de Janeiro. Então, como a gente consegue imaginar que um programa era exibido em três emissoras? No Rio, TVS, tinha a Rede Record e TV Tupi. Então, o Silvio, ele conseguia por quê? Porque ele precisava suprir a saída dele da Globo, que tinha aquela potência, que era uma grande audiência. E o Silvio, ele criou essa rede de três emissoras, TV Tupi, TVS e TV Record. Ô, Sandro, então vamos aproveitar aí que você está contando muitas histórias para a gente do Silvio Santos e tratar das peculiaridades dessa figura Silvio Santos, porque ele era o dono da emissora em que ele era a principal atração. Quais são as outras características que marcam essa trajetória dele? Eu acho que o Silvio é insubstituível, inigualável, e a história dele é inédita no mundo inteiro. Não existe. E o Silvio,
eu acho que muito desse mito que se criou pelo Silvio é porque ela era o que ele era nos bastidores. É o que o Silvio era quando desligava as câmeras e desligava as luzes. O Silvio não era um personagem. Ele era o Silvio Santos. Então, e é importante também dizer que o Silvio ajudava muita gente. O Silvio nunca foi de fazer propaganda, de tirar foto, botar, enfim, fazer matéria sobre isso. O Silvio ajudou muita gente. Eu vou dizer um caso aqui que aconteceu. A Mara Maravilha, que foi descoberta pelo Silvio, quando o Silvio trouxe a Mara da Bahia, o Silvio deu um carro e deu uma casa para a Mara. E no SBT, pessoas que estavam ali ao lado do Silvio Santos, a gente sabe que o Silvio ajudou muitas pessoas. Tem gente que ganhou casa, tem gente que ganhou carro. Esse era o Silvio Santos. E aí, voltando à historinha da Mara, teve uma vez que ela participou de um programa chamado Nada Além da Verdade. E o programa, no final, você respondia as perguntas e no final você concorria ao prêmio de R$100 mil. A Mara foi respondendo as perguntas, e em alguns momentos ela falava: Silvio, olha, eu estou precisando muito desse dinheiro, porque eu gastei dinheiro com isso, gastei com aquilo. E o Silvio: não, mas você continue respondendo as perguntas. Se você falar a verdade, você ganha uns 100 mil. E foi. Só que na última pergunta, a Mara perdeu. E ela não levou os 100 mil. Só que nos bastidores, o Silvio mandou pagar os 100 mil. As histórias que o Sandro traz pra gente, para conhecer um pouco desse Silvio Santos também no bastidor, né, Sandro? Você lembra a trajetória da Mara Maravilha, mas outros nomes também foram revelados por Silvio Santos. Sim. Quando a gente olha hoje para a televisão brasileira, quais são aqueles talentos que a gente consegue enxergar à mão de Silvio Santos? São muitos. Então, se você for lembrar de talentos que foram descobertos pelo Silvio, tem o Sérgio Malandro, a própria Eliana, a Maísa, o Celso Portiolli. Aliás, o Celso Portiolli nunca trabalhou em outra emissora além do SBT. Tem muitos. O próprio Leão Lobo, que foi descoberto, o Silvio levou o Leão Lobo para a TV. Tem o Boris Casoy, que é um marco no telejornalismo, que trouxe a figura do âncora para o telejornal. Que o Boris Casoy foi importantíssimo para trazer um novo formato. E sabe, Carol, eu acho que é importante também a gente dizer que o Silvio trouxe um novo formato de fazer televisão. Pelo jeito popular do Silvio, ele, quando saiu da Globo e quando ele decidiu que iria criar uma rede para competir com a Globo, o Silvio entendeu que ele não poderia competir com a Globo com o mesmo padrão de qualidade. Então o Silvio, ele trouxe o padrão popular. O Silvio trouxe aquele jeitão de camelô para o SBT. Por isso que a identidade do SBT se confunde muito com o que é Silvio Santos. Porque todo aquele... Gente, como é que você pode imaginar uma emissora colocar no ar dizendo: olha, assiste o Vale Tudo da Globo, mas quando acabar a novela, coloca no SBT. Sabe? Então, essa história quando teve... Eu acho interessante a gente contar essa história do Silvio, né, Carol? Quando teve essa história do filme, quando o Silvio comprou um lote de filmes internacionais para o SBT, ele foi estrear o Cinema em Casa com que era mais ou menos do que a tela quente tinha na Globo. E a Globo, o que fez? O primeiro filme do SBT era Rambo, número 1. E a Globo comprou o número 2, Rambo 2. E aí, o que o Boni fez? Colocou no mesmo dia o Rambo 2 para competir com o Rambo do SBT. Só que o Silvio era esperto, ficou sabendo, e o Silvio falou assim: não, adiou por uma semana o Rambo do SBT. E aí ele ficou ali esperando: olha, vamos ver o que a Globo vai colocar nesse dia, vamos ver. E a Globo decidiu botar um capítulo duplo de Vale Tudo. Então a Globo, para competir com o Rambo do SBT, colocou 2 capítulos de Vale Tudo. E aí, o que aconteceu? O Silvio botou o slide, ficou quase 1h30 com o slide, dizendo: olha, assiste o Vale Tudo da Globo, mas quando acabar, assiste o Rambo do SBT.
E deu, tipo assim, deu 45 pontos de audiência. Entendeu? Então explodiu, conseguiu a liderança. Então, é isso. Esse é o Silvio Santos. E isso é um ponto muito curioso, né, Sandro? O quanto que o Silvio Santos de fato interferia na programação e definia o que ia ao ar no SBT. Você traz pra gente a seguinte frase: a identidade do SBT é a identidade do Silvio Santos. Como fica então agora essa identidade depois da morte do apresentador? Eu acho que as filhas do Silvio, eu acho que o Silvio já entendia a necessidade de passar o bastão. Então, ele saiu aos poucos. E antes dele sair de cena, e ele nunca assumiu que ele iria se aposentar, e nunca lhe falou. Sempre, quando a gente procurava as pessoas que estavam ali perto do Silvio, as pessoas falavam: olha, o Silvio fala assim, ó, um belo dia ele fala: ó, qualquer dia eu apareço lá, qualquer dia eu apareço lá. E ele nunca assumiu que iria se aposentar, mas ele começava a dar indicações nos bastidores que estava próximo disso. Então, hoje, o SBT é liderado pela Daniela Beirute, que é a filha do Silvio, e ela, há cerca de um ano, ela já está ela assumiu a presidência do SBT e ela já vem fazendo mudanças. E ela já está colocando um pouco da sua personalidade no SBT. Teve uma vez que eu fui, isso foi no começo, por volta de, acho que foi em abril, eu fui lá no SBT para fazer para entregar o troféu, que eu tinha um troféu para entregar para a Patrícia, e a gente combinou de gravar lá o programa, e eu encontrei com a Daniela Beirute. E eu falei para ela: olha, parabéns pela sua iniciativa de manter esse império de pé. E ela me falou uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, eu acho que é importante porque traduz um pouco da preocupação da Daniela nessa nova gestão do SBT. Ela falou assim: Sandro, mas você reconhece ainda o SBT? Então eu falei assim: reconheço. Então ela falou assim: isso que é o mais importante. Porque eu falei para ela: olha, parabéns por você também manter esse legado. Aí ela falou: não é meu legado, é legado do Brasil. Então, você percebe por essas frases a preocupação da família de manter o SBT, mas não perder a sua identidade. Para a gente encerrar, Sandro, quando falamos sobre a morte do Silvio Santos, é um misto de sentimentos que temos aqui, né? Tristeza pela morte dele, mas ao mesmo tempo, quando trazemos as lembranças e as histórias, inevitavelmente a gente sorri, porque Silvio Santos era alegria. Como fica a televisão brasileira agora, sem Silvio Santos? Ai, Carol, olha, é difícil. Eu acho que a televisão, ela perde a sua maior referência. A história do Silvio se confunde com a história da televisão. O domingo que nós conhecemos, essa programação dominical, onde as emissoras apostam em programa de auditório, essa alegria de domingo, não tem novela no domingo. É porque o Silvio, lá atrás, acreditou que o domingo poderia ser algo diferente. Porque lá atrás, antes do Silvio, as televisões não apostavam muito no domingo, achavam que era um dia que as pessoas iam passear, iam visitar parentes. E o Silvio entendeu que o domingo não era isso. O domingo era o dia de reunir a família frente à TV. E foi com essa cabeça, com esse intuito, que o Silvio construiu o programa Silvio Santos, que está há 61 anos no ar, e é o programa que bateu o Guinness Book. É o programa que por mais tempo permaneceu no ar, com um único apresentador. Então, a televisão está de luto. E o Silvio não é do SBT. O Silvio não é da Globo. O Silvio é da televisão. Então, eu que estudo televisão, gosto de televisão, e eu digo: obrigado, Silvio. Obrigado pelo que você fez pela gente. Sandro Nascimento, assim a gente encerra a nossa conversa. Ele é crítico de TV, diretor de jornalismo do Na Telinha. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, você da CNN, e parabéns pela cobertura.